vê o coração e responde a petição. Isso é um negócio muito sério, sabe, gente? Pode sentar, irmãos. Essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa famosa falando o seguinte, que ela admira quem tem fé, porque ela não consegue ter fé. Ela não consegue crer em Deus. E ela vê que as pessoas que creem em Deus têm uma vida mais leve, mais saudável. A pessoa tem onde se segurar. Amém. Quem não tem fé, não tem onde se segurar. Tem que resolver sozinho os seus B.O.s. Não é? E é muito interessante, porque a gente sabe disso, a gente crê nisso, a gente canta nisso, mas a gente muitas vezes acha como se isso não acontecesse, não existisse. Não é? A gente tem caminhado um pouquinho sobre um entendimento maior sobre cura da alma. E às vezes a gente pode ter a impressão de que a nossa alma vai ser curada e nunca mais vamos ter problema. Que a gente vai ser perfeito. Isso é uma ilusão, isso não existe. Não é? Exatamente. O que acontece é que a gente vai aprendendo a lidar com as questões e vai ficando mais inteiro. E vai lidando com as questões de uma forma mais saudável. Porque a gente não vai nunca ficar sem ter uma angústia na vida, sem ter uma decepção, sem ter uma frustração, uma ira, um medo, uma culpa. Não tem como viver sem essas coisas. A questão é não ser dominado por essas coisas. Mas porque essas coisas afetam as nossas emoções, e as nossas emoções são algo assim muito forte na nossa vida, a gente acaba acreditando que aquilo ali é um meio de vida. E acaba sofrendo demais por algo que poderia ter sido resolvido, ou pode ser resolvido de uma forma mais suave um pouco. Não é? E ter aí então uma qualidade de vida melhor. Nós somos seres emocionais que pensam. E o sentimento, o que é primeiro? O sentimento ou o pensamento? É o pensamento que vem primeiro. Só que o sentimento é tão forte que ele toma conta de tudo. E a gente acaba achando que o sentimento vem primeiro. Mas é o pensamento. Então, se a gente aprender a pensar direito, a gente tem a possibilidade de ter as emoções mais curadas e mais saudáveis. Percebe a diferença? Porque a gente não sente primeiro. A questão é que o pensamento passa tão rapidinho e ataca logo e pega logo o sentimento e o sentimento cresce. E aí você fica, e agora, o que eu faço com isso? É mudar o pensamento, a forma de lidar com as questões. Não é? Então a cura da alma passa pela mudança de mente, pela mudança de pensamento. E por isso a gente está lidando aqui com, eu estou trazendo um aspecto que é de entendimento que a responsabilidade é minha, que a responsabilidade é sua. A gente não pode transferir para outro a nossa responsabilidade de ter uma vida saudável. Não tem jeito, não é? Então é preciso assumir a responsabilidade sobre si mesmo. E é preciso querer se livrar das dores da alma. Porque a dor da alma vai acontecer enquanto estivermos vivos. A questão é o que eu vou fazer com ela. Quanto tempo eu vou demorar ali naquela dor e alisar aquela dor como se ela fosse assim um bebezinho. Um monstro, né, que vira na nossa vida. E cresce e vira um monstro. Então nós precisamos ter uma atitude de fé na palavra de Deus. Porque Ele, em última instância, ou em primeira, em qual instância você quiser colocar, é o que nos livra, é o que nos cura. Porque a gente é afetado sim, e não tem como não ser. Mas vou ficar afetado para sempre? Vou deixar isso crescer dentro de mim como um monstro? Ou eu vou aprender a lidar com isso, a pensar diferente, a aplicar a palavra nas minhas dores para que eu seja curado? É uma resposta que cada um precisa dar para si mesmo. E não adianta transferir isso para o outro. Não é? Porque o outro é o outro, tem que lidar com as dores dele. E às vezes a minha dor é causada porque o outro carrega uma dor. E aí vai adoecendo todo mundo. Não é? Então a nossa atitude precisa ser mudada de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz referência a todas essas dores que nós sentimos. Eles também sentiram. Ninguém está dizendo disso enquanto estiver vivo. Então isso é um consolo e um encorajamento para nós. Os textos que a gente lê aqui, falando dessas dores, é para nos encorajar e falar assim, olha, eles passaram por isso e venceram. Como é que eles venceram? Eu também posso caminhar pelo mesmo caminho. E o caminho é, um deles, o principal deles, vamos dizer assim, é a fé num Deus que nos conhece intimamente, nos ama e se importa conosco. E nos mostrou o caminho. Certo?
Então, isso é importante para a gente ter entendimento. Porque não adianta chorar, chorar, chorar e não fazer nada. E não mudar de atitude. Não é? Você pode chorar por remorso, como eu falei na semana passada, e faz igual Judas, vai lá e suicida. Ou você pode chorar diante de Deus, se arrepender e mudar de atitude, como Pedro fez. A resposta a isso depende de cada um. Certo? Então, na semana passada, nós vimos algumas dores, né? Que são a angústia, a decepção e a culpa. A gente não está livre dessas coisas, mas nós precisamos morar nessas coisas. Hoje nós vamos lidar com alguns outros sentimentos que também nos afetam muito, que é o medo, a ira e a rejeição. Todos nós já passamos por algum nível de rejeição. Não tem jeito não. Não é? Porque a gente fica querendo agradar todo mundo. Então a gente não vai conseguir isso e vai se sentir rejeitado. E outra coisa, às vezes, a gente não está literalmente sendo rejeitado. A gente se sente rejeitado. E aí é que a coisa complica mais ainda. Não é? Porque é o sentimento. Então, você com certeza já se sentiu descartado, rejeitado, deixado de lado. Né? Já experimentou o desprezo dos pais, dos colegas de trabalho, dos irmãos, do cônjuge. E a lista é enorme. Sim. Alguém diz que a gente não serve. Não é? Quando eu estava na escola, no segundo grau, a gente tinha lá uma professora de canto, e ela ia montar um coral, e chamou lá os alunos, então, e mandou cada um falar uma frase. Quando eu falei, ela falou assim, senta lá que você não serve, não. Não serve nem para falar. Então, o negócio é sério, né? Pois é. Então, todos nós passamos por situações semelhantes, de um jeito ou de outro, mais cedo na vida ou mais tarde na vida, não é? E temos um exemplo interessante aqui na Bíblia, que está em Juízes. Juízes capítulo 11, do versículo de 1 a 3. A história é longa, depois você talvez conheça, mas pode completar a leitura depois. Nós vamos pegar só essa primeira parte. Juízes 11, de 1 a 3. Que fala da história de Jefté, que era um israelita. Diz o seguinte, era então Jefté um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então imagina a situação dele. Que culpa ele tem de não ter filho da outra mesma mulher? Nenhuma. Não é? Nenhuma. Mas ele foi rejeitado por todos os irmãos por causa disso. E você? Por que você foi rejeitado? Não é? Ele foi rejeitado porque era filho ilegítimo e sua mãe era uma prostituta. Os irmãos dele o rejeitaram e ele, então, fugiu. Aí conta o restante da história dele. Quem mais foi rejeitado pelos irmãos? José. José foi rejeitado por todos os irmãos. E não é porque ele era filho de uma prostituta, é porque ele era muito amado. Inverso. Olha para você ver. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Então a gente vê que são feridas mais comuns do que a gente imagina. E que a maioria dos personagens bíblicos passaram por isso. E nós também vamos passar, não tem outra forma. Então sentir rejeitado é algo que nos machuca e deixa marcas profundas. Porque nós gostamos de ser aceitos e amados. E o nosso orgulho não nos permite aceitar que alguém nos rejeite. Não é? Então não há quem não tenha passado por alguma experiência de rejeição. E para algumas pessoas, isso pode se tornar algo traumático, que interfere em toda a sua autoestima e nos seus relacionamentos ao longo da vida. Qual a consequência de ser rejeitado? Né? Aquele que se sente rejeitado, rejeita a si mesmo. Porque pensa assim, se o outro lhe rejeitou, se o pai rejeitou, se a mãe rejeitou, se os irmãos rejeitam, tem algo de errado em mim. Então eu também me rejeito. E passa também a rejeitar outras pessoas. Então várias pessoas se sentindo rejeitadas abandonam família, amigos, igreja, né? E passam a frequentar lugares perigosos, deprimentes, porque pensa assim, eu não mereço nada melhor. E se eu não recebi de quem deveria me dar, por que o outro vai me dar? Então eu vou viver isso aqui porque eu mereço. É uma linha de pensamento destrutiva. Ela acredita ter um problema consigo mesmo e por isso então ela é rejeitada. E esse sentimento vai gerando outros, como amargura, mágoa, revolta, não é?
e contra tudo e contra todos. Uma baixa autoestima, se sentindo inferior, incapaz e tendo um complexo de inferioridade que vai tomando toda a sua alma, toda a sua pessoa. Como é que se responde a isso? Como é que lida com isso? Não é? Tem um filósofo chamado João Paul Sartre que disse: não importa o que os outros fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que os outros fizeram de você. Entenderam? Não importa se o outro te rejeitou. A questão é o que você vai fazer com isso. Você vai ficar ali chorando, lamentando, ou você vai se posicionar e buscar outro caminho? Porque a gente não vai ser obrigado a ser aceito por todos. Não é? A gente gostaria, né? Nossa vaidade gostaria que todos nos amassem. Mas não é assim que acontece, né? Vamos ser bem claros, né? Um não gosta do meu cabelo, outro não gosta da minha fala, outro não gosta da minha cor, outro não gosta do meu peso. É assim, não tem jeito. Não tem jeito. Não existe isso, não é? Não tem como. Então, a questão é passar de vítimas a agentes. Aí nós vamos dar a volta por cima e vamos apresentar à rejeição uma resposta diferente daquela que é oferecida pela maioria, né? Que traz mágoa, que traz revolta. Outra coisa importante é saber o seguinte: as origens da rejeição e as razões dela nada tem a ver com quem se sente rejeitado, mas com aquele que rejeita. O que a criança tem a ver com o problema do pai e da mãe? Nada. Mas a criança se sente rejeitada e pode carregar isso pro resto da vida. Exatamente. Então, o Jesus foi rejeitado? Por quê? Por quê? Tinha o que de errado em Jesus para rejeitarem ele? A dureza do coração do povo da época. E aí, a gente transfere a dor do outro para a gente mesmo. E passa a carregar um fardo que não é nosso. Colocaram sobre nós. Não é? Cristo não foi rejeitado por algum defeito, mas por causa da dureza do coração. E também você e eu. Nós não somos rejeitados porque nós não temos um valor. O problema está com quem nos rejeitou e não necessariamente em nós. Não quer dizer que a gente não tenha problema? Sim. Não é? Lógico que vamos ter muitas limitações. Mas esse não é o fato principal. Se quem é rejeitado por alguém. Então esse alguém que rejeita é que tem a questão para resolver. Então a gente precisa mudar o foco para a gente sair desse lugar de vítima e passar para um lugar de agente. O Senhor valoriza o que um dia Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, para o Senhor, nós vamos ter valor. Não importa o tamanho, a cor, o peso, não importa o diploma, não importa nada. É um ser criado à imagem dele. E é isso que faz a diferença e é isso que a gente tem que assimilar para nós mesmos. Não é? Então, o Senhor acredita no seu potencial e tem um propósito para a sua vida, para cada um de nós. O que é preciso fazer? Abrir o coração, confessar suas mágoas para Deus, expor suas feridas, porque o Senhor é seu aliado fiel. Ele não vai te rejeitar. Não é? A rejeição não enfrentada corretamente vai gerar outros sentimentos que comprometem a vida saudável. E um desses sentimentos é a ira. A pessoa fica irada. Por que não me amam? Por que não me aceitam? E começa a gerar uma raiz de ira contra tudo e contra todos. E é possível se irar? Claro. É outro sentimento que traz muitos problemas para nós. Como lidar com a ira? O que a palavra ensina sobre a ira? Será que é possível irar-se? Nós temos muito preconceito com a ira, não é? A gente gosta de falar que não, você não pode ficar irado, não pode ficar com raiva. Por que não? A questão não é ficar com raiva, é o que você vai fazer com ela. Não é? Esse é o grande problema. Que a gente não sabe lidar com a ira e faz um estrago maior ainda. Olha o que diz aqui em João 2, de 13 a 17. João 2, de 13 a 17. Quando Jesus chega ali no templo e vê aquele mercado acontecendo, né? Diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembrem-se, lembraram seus discípulos o que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
Será que Jesus ficou irado naquela hora? Ficou, não ficou? Sim. Ele encontrou ali algo que ele não era para ter encontrado. Não é? Ele encontrou uma feira, um comércio barulhento e lucrativo num lugar que era destinado à adoração e à oração. Então a situação era triste. Né? Era um desrespeito a Deus e exploração à fé popular. Jesus foi ao templo para a festa da Páscoa e não gostou nada do que ele viu ali. Ele se irou, ele ficou indignado, ele usou de força física para corrigir uma situação de injustiça. E o que há então de verdade sobre a ira? Existe uma concepção, né, que a gente não pode ficar irado. Não é assim? Você não pode ter raiva, você não pode ficar irado. Como é que faz? Só se morrer. Não é? O problema não é ficar irado. Jesus ficou irado. E por pensar dessa forma, o que acontece? As pessoas começam a se sentir culpadas de sentir irada. Ou então negam que estão iradas. Não, eu já perdoei, eu não tenho coisa no meu coração, não. O coração está em paz. Lá dentro está um redemoinho. Né? Mas a questão é que não consegue externar essa ira, essa raiva. E aí o que acontece? Acaba explodindo em algum momento. Vai explodir. Mais cedo ou mais tarde. É uma panela de pressão. Né? Com a válvula entupida. Então, ou vai explodir, ou vai implodir e gerar adoecimento físico. Não tem jeito. Para algum lugar tem que sair. Não é? Sentimentos são apenas sentimentos. Eles são legítimos e são humanos. Existem muitos registros bíblicos de que o Senhor se irou. Com a idolatria do povo, por exemplo. Com o pecado do povo, por exemplo. Não é? Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Irar não é pecar. Não devemos confundir a raiva com outras disposições do coração, como o ressentimento, o ódio, a vingança, a amargura, que surge, porque são filhas da ira. Não é? Paulo continua dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós precisamos fazer o quê? Encarar, estou com raiva sim. Tem um motivo para estar com raiva? Tem um motivo. Como que eu vou resolver isso? Antes que gere rancor, antes que se ponha o sol, né? Se pôr o sol aqui é guardar essa ira. Então a questão não é sentir ira, mas o que nós vamos fazer com ela e como vamos lidar com ela. Jesus reconheceu a ira, aceitou, acolheu e a expressou. E ele sabia lidar com as suas emoções. Frequentemente nós temos medo de reconhecer as nossas emoções, principalmente as consideradas menos nobres, como a ira. E as escondemos dos outros de nós mesmos. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nós somos treinados, tá tudo bem? Tá tudo bem. Será que tá mesmo? Claro que a gente não vai sair falando tudo para todo mundo, não é isso. Mas, será que tá tudo bem mesmo? Porque a gente vai escondendo, né, os nossos sentimentos que nos adoecem, camuflando, até que chega um ponto, não é? Que não tem mais jeito. Então a raiva, a ira, a recriminada, a negada, gera situações muito complicadas e até doenças físicas. Deus se ira por razões justas. E nós? Deus pergunta para Jonas, né? É razoável a tua ira? Certas explosões de ira nada mais são do que uma versão adulta de uma pirraça de crianças contrariadas. O que a criança contrariada faz? Não é? Se não me der o que eu quero, vou chorar, gritar, espernear, quebrar tudo. E por aí vai. É a pirraça da criança. Só que na versão adulta. Que é pior ainda, né? Muito pior. Então, engolir a raiva é uma atitude que tem causado muitas dores de cabeça, gastrites, úlceras, derrames, infartos e até alguns tipos de câncer. A ira pode ser destrutiva, principalmente quando ela se apresenta na forma de agressão, ressentimento ou ódio. Não sei se você já conviveu com pessoa que é agressiva, no tom de voz agressiva, na fala, né, do jeito de ser, tem sempre uma resposta dura. Pode ser que essa pessoa tenha uma ira guardada há muito tempo e nem ela sabe que tem. Porque já está guardada há tanto tempo, você esqueceu que ela estava. Mas a manifestação dela acontece no dia a dia, não é? Então as explosões temperamentais podem colocar-nos em grande dificuldade, mas também a negação da raiva pode nos adoecer. Então o que fazer com ela? Ela pode ser construtiva. A ira de Jesus resultou na restauração do templo em Jerusalém e levou à ação e à restauração da justiça e da verdade.
Então, alguns passos precisam ser tomados para que a gente lide com a ira de forma saudável. Não é fácil fazer isso. Quando a gente fala, parece tudo fácil. Mas fazer não é tão simples assim. Primeiro, reconhecer a existência da ira. Eu estou irado por quê? Que raiva é essa que toma conta de mim? Desde quando? Quando é que surgiu? Examinar as causas. O que me fez ficar com tanta raiva? Por que eu tenho tanta ira guardada? Descobrir o que está errado. Eu fiz alguma coisa de errado para eu estar com essa ira? O que fizeram de errado comigo para eu estar com essa ira? E aí exercitar a justiça, né? A justa expressão dessa ira. Talvez seja conversar com a pessoa. Talvez seja falar umas verdades. Não sei, depende do caso. A questão é não expressar, não fazer isso e piorar mais a situação. Por quê? Se eu vou falar com o outro, depende da reação do outro. E nem sempre a reação do outro vai ser saudável, porque ele vai se sentir acusado. Não é? Então a coisa não é tão simples como parece. Mas é preciso encarar que essa ira existe. Talvez liberar perdão para quem fez algo errado para você. E liberar perdão não é uma coisa simples também. E não é uma vez só. Talvez você vai ter que fazer isso todo dia até que você fique livre. E aí consiga conversar com a pessoa. Talvez você precise ficar livre primeiro para depois conseguir conversar. Porque senão piora a situação. Não é? Então a coisa é muito mais delicada do que parece. E agindo assim, as suas emoções vão ter maiores chances de ser restauradas e você não vai viver diante do medo. Porque se você anda irado e reconhece a sua ira, você começa a ter medo do que pode acontecer. Se eu abrir a boca, o que vai sair? Como que vai sair? Vai piorar a situação ou não? Eu vou explodir como que não tem nada com isso? Porque normalmente é o que acontece. Não é? E o medo? O medo é outra situação que a gente tem que lidar com ela constantemente. Outro sentimento que pode nos aprisionar, pode nos escravizar. Em Números 13, 25 a 33, temos uma situação de extremo medo que os israelitas passaram. São referências de situações, mas não quer dizer que sejam só essas situações. Mas são modelos que a gente pode olhar e falar assim, eu preciso resolver o que está acontecendo comigo. Primeiro eu preciso identificar, é ira? É rejeição? É medo? O que é que tem dominado a minha alma e tem me impedido de caminhar e cumprir o propósito de Deus como Ele tem para mim? Números 13, de 25 a 33, relata aqui então o relatório dos espias que foram enviados para espiar a terra. Foram enviados os espias e fala assim, ó, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então olha a situação, seríssima. Eles foram ali, viram que era realmente uma terra muito boa, mas eles se viram como gafanhotos, pequenininhos, diante da multidão de gigantes que viviam ali,
diante daquele contexto das cidades fortificadas. Tiveram muito medo. Claro, você não teria? Porque a gente às vezes lê a história sabendo o final dela. E aí a gente fala assim, mas como que você não tem medo? Deus não vem na frente. Mas põe lá no lugar dele. Vai lá, antes de saber o final da história. Não é? Por muito medo, a gente já treme nas bases. A gente já sai correndo. Não é verdade? Qualquer doencinha a gente acha que vai morrer. Falou que é câncer, a gente desmorona. Sabendo que nós criamos um Deus vivo. Temos uma fé verdadeira. Então o medo é algo que nos assola e pode nos paralisar de agir e de crer, inclusive. Não é? E eles disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Todos foram movidos pelo medo. Menos 2. Josué e Caleb. Quer dizer, a minoria que tem coragem de verdade, que crê de verdade. Não é? Então todos foram movidos por aquele medo paralisante. E quantas vezes nós nos sentimos como gafanhotos diante dos problemas, das ameaças dos nossos inimigos? Muitas vezes, né? O temor se apodera do nosso coração e nos paralisa. E pode paralisar por muito tempo. Então o medo nos impossibilita de ser nós mesmos, de nos mostrar como somos, de lutar pelas nossas preferências, nossos sonhos, nossas convicções, porque a gente tem medo até da rejeição e da ira, caso o que a gente quer não aconteça. Então a coisa se mistura. Quando a gente separa aqui, a gente separa didaticamente, mas isso acontece tudo junto dentro da gente, meio embolado, não é? E isso tudo interfere para a conquista dos nossos sonhos, das nossas convicções, nos anestesia e nos silencia e enfraquece a nossa fé. Só que sentir medo é normal. O medo pode nos proteger de muita coisa. O medo nos protege de vários problemas normais do dia a dia. A questão é a porção de medo e medo de quê? Como que a gente lida com isso? E aí vem a ordem divina. Não temas. Não temas. Alguém já disse que foi contado 365 vezes na Bíblia dizer não temas. Quer dizer, uma vez por dia. E mesmo assim a gente continua temendo. Perceba a nossa incoerência, como é que a gente vive? A gente vive nessa dualidade. Eu creio em Deus e eu temo o perigo. E Deus fala, não temas, então há uma luta dentro de nós o tempo todo. Não é? A palavra de Deus fala de muitas pessoas fracas, limitadas, pequenas, como Josué e Caleb também. Mas como eles tiveram uma atitude de confiar em Deus, foram corajosos e venceram. Porque o medo faz parte, a coragem não é não ter medo. A coragem é enfrentar esse medo de forma racional, de forma que você tem uma atitude positiva. Não é de qualquer forma. Não é entrar na frente da bala e falar a bala não vai me acertar. Não. Está em ignorância. Não é? Então Davi, por exemplo, venceu Golias. Era improvável, humanamente falando. Gideão venceu com 300 um exército de 35 mil. São coisas que, humanamente falando, era impossível. Lógico que tiveram medo. Não tem como. Elias derrotou 400 sacerdotes de Baal. Daniel na cova dos leões. Passou a noite inteira ali. Saiu ileso. Pedro enfrentou os membros do Sinédrio. Paulo testemunhou perante reis. Esses homens eram sujeitos às mesmas paixões e problemas que nós. E fizeram coisas fantásticas. Será que eles não sentiram medo? Possivelmente, não é? Então nós todos somos sujeitos a esse sentimento do medo, que em si não é mal. Ele pode nos proteger de várias situações embaraçosas, nos livrar de riscos desnecessários. Mas quando somos controlados por ele, a coisa muda de figura. O que te controla? É o medo? É a ira? É a rejeição? Qual o seu maior medo? Medo do passado? Se descobrirem alguma coisa do meu passado. Aí você vive fechado, escondido e se isola. É o medo que faz com que você tenha o sentimento de culpa pelo aquilo que já aconteceu? Medo do futuro, que te assusta, te deixa ansioso? O medo que te impede de viver o presente? Nós vemos que, se você for analisar essas questões todas que nos adoecem, a tendência é nos adoecer mais. Sim. A não ser que a gente tome uma posição. E tomar essa posição não é uma coisa simples. E às vezes a gente não consegue sozinho. A maioria dessas dores da nossa alma veio pela fala de alguém.
que a gente acreditou, que a gente aceitou, e a gente assimilou aquilo como se fosse verdade. E aí a cura também vem pela fala. É preciso admitir e falar sobre aquilo. Declarar que aquilo aconteceu e aquilo não é tão verdade como parece. E falar isso, normalmente, é falar para alguém. Você pode falar para Deus, mas você pode falar para alguém. De confiança, claro, não vai sair espalhando e vai piorar mais a coisa. Não é? Então, o temor excessivo e infundado pode ser um sinal de que algo não vai bem na sua vida. Algo vai mal. É preciso rever como que está a sua alma. E talvez você tenha alguns segredos. Segredo que guarda 7 chaves. E todo mundo que tem um segredo, ele tem que se resguardar para que esse segredo não venha à tona em um momento que ele não gostaria. E talvez esse segredo vai gerar em você essa atitude de medo. Né? O que está por trás do seu medo? Que paralisa tanto, que te impede de ser você mesmo. Vale a pena refletir sobre as causas psíquicas e espirituais que dão origem aos nossos temores. É um medo que vem da influência espiritual? É uma opressão? Ou é algo que aconteceu na minha história? O que aconteceu? É preciso identificar isso aí. É um medo psíquico? Eu estou dominada por isso? Talvez precise até de um remédio para diminuir? Não é? Cada caso é um caso. Então, e outra questão que nos ajuda a reconhecer é o seguinte, saber que nós somos fracos. Não tem ninguém, nenhum ser humano que é super. Nem o super-homem. Nem a Mulher Maravilha. Não é? Nem eles. Então o sucesso dos heróis bíblicos não estava na ausência de temores, mas em conhecer bem as suas fraquezas. Por quê? Viam-se como frágeis, dependentes e necessitados. Era uma fragilidade que os levava mais perto para Deus. A nossa fraqueza pode nos levar mais perto do Senhor. Pode nos levar a ter mais compaixão do outro. Porque a gente percebe que o outro também tem as suas limitações. Não é? E Paulo escreveu, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Não sei se já tiveram a experiência, quando você se sente realmente limitado, fraco, você fala, Deus me ajuda. E aí você vê que a coisa flui e acontece. Não na sua força, mas na força de Deus. Então, tem essa mudança, né? E o amor é um antídoto para o medo. O medo pode te impedir de amar, pode te impedir de ser o que você gostaria de ser. Então é preciso amar mais. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo que ele teme, não é aperfeiçoado no amor. Não confia. Não acredita, não consegue acreditar que algo vai dar certo para ele. Porque o medo é maior. Então o medo nos torna egoístas. O amor nos faz úteis. O medo nos frustra. O amor nos realiza. O medo nos escraviza. O amor nos liberta. O amor e o medo são antagônicos, lutam um contra o outro. Mas o amor é mais forte, lança fora todo medo. Então o remédio para o medo é amar mais. Amar mais significa confiar mais no amor de Deus. Deixar que o amor dele flua através da nossa vida. Então admitir a própria fragilidade é importante, mas não é o único segredo. Devemos agir como ensina as Escrituras, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Assim, afirmamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Deixe Jesus conduzi-lo à vitória, e a vitória será sua. A questão é admitir, olhar para si mesmo e pensar assim, o que tem dominado a minha alma? O que tem me impedido de caminhar como Deus quer que eu caminhe? Como eu sei que eu deveria caminhar? Lá em Romanos 12 fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Porque senão a gente vai se deixar levar pelos nossos adoecimentos, pelo adoecimento ao nosso redor. E a nossa sociedade não vai contribuir para a nossa saúde. Ao contrário. Então o medo, a angústia, a decepção, não é, a culpa, tudo isso tem solução na palavra. E é preciso encarar essas coisas como algo que existe dentro de nós e pode nos corroer, nos levar à morte mesmo, nos levar à incredulidade, a sair da presença de Deus.
E a responsabilidade é pessoal, é individual. Cada um de nós precisa compreender essa verdade, olhar para si e falar: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto assim? Por que eu ajo assim? O que fizeram comigo? E agora, o que eu vou fazer com isso? São perguntas difíceis de responder. Não tem resposta fácil, mas tem um caminho, tem uma atitude que precisa ser tomada. E essa atitude, ela é muito particular, é muito de cada um. Você quer continuar sofrendo, sendo amargurado, sendo irado, sendo rejeitado, se rejeitando, rejeitando outros, quer dizer, repetindo o erro que cometeram com você, ou você vai mudar de atitude e promover saúde por onde passar? É uma questão que a gente precisa encarar com coragem, sem medo, não é? Admitir a dor perante o Senhor, seja rejeição, seja ira, seja medo, porque Ele compreende, Ele aceita, nos aceita como somos e nos liberta. E no Senhor a vida é verdadeira. O que fala em João 8,36? Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente acha que essa libertação é demoníaca, só no demônio. O demônio tem que sair em nome de Jesus. Sim. Mas a nossa alma doente vai para onde? Quem quer? Você quer? É tão difícil lidar com a nossa própria doença? Não é do outro. Então não tem como mandar embora, não. Tem que resolver. Tem que resolver. Para ter uma vida saudável. Senão vai continuar piorando. Não vai continuar onde é que está, não. Vai piorando. Ladeira abaixo. E o diabo vai cooperar para isso, lógico. Ele vai oprimir? Claro que ele vai oprimir. O papel dele é esse. Mas nós cremos um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. E se a gente colocar diante dele, ele vai dar um jeito. Ele vai te mostrar o caminho. E você precisa ter a coragem de confiar nele, para que você seja liberto e curado. Amém? Amém. Nós estamos lidando com algumas emoções, alguns sentimentos que nos adoecem. Por isso a gente está falando de alguns. É claro que esse assunto ele é vasto. E uma coisa puxa a outra. Mas a questão é, você quer ser curado? Você reconhece que existe uma dor? E quem é que pode te livrar dessa dor? É a mudança da sua mente de acordo com a palavra de Deus. E Ele, pelo poder e pela misericórdia dele, vai entrando e vai libertando e vai curando. Isso não significa que você nunca mais vai passar por isso. Mas você já sabe o caminho. Então quando vier, você reage rápido. Resolve logo. Toma um remedinho rápido. Não espera ficar doendo tudo. Não é? E adoecer outros. Porque adoece quem estiver ao nosso redor. Vamos orar então? Pai Santo, obrigado, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece nossa fragilidade, o Senhor conhece nossas limitações, nossas fraquezas. Ô Pai, o Senhor conhece também que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor é o nosso Deus, que é o seu amor que nos liberta de todas essas dores que afligem a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor complete o caminho, para que o Senhor nos mostre, Pai, como fazer e nos dê a coragem de confiar na sua palavra, de confiar no Senhor, que é um Deus fiel, que é um Deus vivo, um Deus que se importa a tal ponto de mandar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos libertar, para nos mostrar o caminho, para que sejamos semelhantes a Ele, para cumprirmos esse propósito do Senhor, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ah, Deus, nos ajude, Pai. Nos perdoe, Deus, e nos restaure, Pai. E mais essas aflições que lidamos hoje, falamos hoje. O Senhor sabe, Deus, o que aflige a cada um aqui. O Senhor conhece a história de cada um aqui. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor intervenha na vida de cada um, Pai, que está aqui presente, dos nossos ouvintes, ó Deus, para que seja alcançado pela Tua palavra, pelo poder do Senhor, que é um poder que cura, que liberta e que transforma. Muito obrigado, Deus, pela Sua infinita misericórdia, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.